E o Fórum Parlamentar Catarinense promoveu ontem à tarde uma reunião para avaliar os impactos da greve dos caminhoneiros na economia do estado de Santa Catarina. Em 10 dias de paralisação dos caminhoneiros, foram mais de 75 bilhões de prejuízos em todo o país. Santa Catarina também quer contabilizar os danos diante dos reflexos que atingiram cerca de 80% das indústrias. Neste encontro, que reuniu lideranças catarinenses, o objetivo era debater propostas para minimizar os impactos. O transporte de cargas foi um setor que parou totalmente por causa dos bloqueios, então nós estamos estimando um faturamento a menor neste mês de maio, em torno de 35% a 40% em todas as empresas de transportes. As consequências desse movimento foram de tal monta que necessariamente a sociedade organizada precisa ter uma avaliação, uma retrospectiva do que foi feito, para que, vendo deficiências ou ineficiências do nosso setor, nós possamos evitar esse tipo de problema para o Estado, para as empresas, enfim, para toda a sociedade. Um levantamento realizado pela Fiesc com 905 empresas mostrou que quase a metade delas estimam prejuízos de pelo menos 20% no faturamento mensal. Ainda é prematuro, porém nós temos alguns números já, alguns setores já se restabelecendo com maior facilidade, outros setores talvez demorem dias, meses, né? Um dos setores mais afetados foi o agrícola. 70 milhões de aves foram mortas no estado e 300 milhões de litros de leite descartados. Nós hoje estamos aqui para dialogarmos e ver os pontos fracos, ao menos para que a gente tenha uma sinalização, possamos estar preparados. O objetivo agora é elaborar uma proposta com sugestões para que o Fórum Parlamentar Catarinense a discuta em Brasília. Entre elas, proposições relativas à facilitação de acesso ao crédito e postergação de recolhimento de tributos. Para que a gente leve ao presidente da República, ao ministro da Fazenda, para que simplesmente não se pense em tirar, transferir o aumento e a redução do diesel em aumento de tributos e que a indústria e o comércio venham a pagar mais tributo do que já paga. Janine Alves, a palavra superação sempre fez parte da história do povo catarinense e mais uma vez nós estamos vendo essa organização de todas as entidades para tentar reduzir esse impacto que nós tivemos, mas é algo a longo prazo. Agora eu fico pensando qual a força que o Fórum Parlamentar Catarinense vai ter chegando em Brasília, se tratando de um assunto que não é somente do nosso estado, mas de todo o país. A força da articulação. A força da articulação política, quando se quer e se deseja, e principalmente nesse momento que foi uma manifestação que atingiu todos os segmentos da sociedade, todas as pessoas que ficaram nas suas casas. Falta de combustível, possibilidade de desabastecimento, enfim. Todos sentiram na pele os reflexos dessa manifestação. E o detalhe, ontem eu conversei com o deputado Jorginho e ele falou uma coisa que é muito interessante. A manifestação dos caminhoneiros foi um sintoma de tudo que a gente vive na sociedade, de tudo que a gente passou nos últimos anos. É um reflexo da insatisfação, mas é óbvio que foi movimentada pelo preço dos combustíveis que são realmente abusivos. Se tentou, a própria Petrobras tentou sair com esses preços abusivos, porque eles são vinculados ao mercado internacional, sair de uma crise, né? Tanto que conseguiu sair do vermelho, a empresa teve o lucro em 2018 em função da política de preços, mas é sempre bom entender que essa articulação ela precisa também trazer informação para a sociedade, os políticos precisam ter conhecimento e a gente precisa abrir essa caixa preta, porque a princípio a política da Petrobras foi boa para a empresa, teve lucro, foi boa para o governo porque aumentou a arrecadação e estava fácil, só que atingiu o bolso das pessoas, atingiu o faturamento dos caminhoneiros e o nosso sistema de transporte é rodoviário. Então, ele tem um impacto direto sobre toda a cadeia produtiva, desviando renda do bolso das pessoas, do bolso das empresas, diretamente para o governo. E nesse momento que a gente precisa de uma política mais justa, porque 80% da produção de petróleo no Brasil é produzida em real, é produzida com custo de 30 a 40 dólares o barril e ela está sendo reajustada pelo preço internacional, o dobro do preço. Hoje a margem da Petrobras ela chega a mais de 120%.
em relação ao produto. Ou seja, a Petrobras tem sim chance de rever essa política e continuar tendo lucro, porque é uma margem muito alta. O país vai ter que encontrar a melhor forma de se desenvolver para gerar recursos e não só através da transferência dos impostos. A gente viu ano passado um reflexo. Quando apertou as contas do governo, eles aumentaram o PIS e COFINS sobre os combustíveis e agora está o resultado aqui. Então, esse fórum, sim, é uma grande ligação com o governo e o poder de articulação dos nossos políticos, somados à classe empresarial atingida e com sérios prejuízos, se calcula que foi mais de 75 bilhões de reais durante esse período e certamente isso vai se refletir nos próximos meses com novos números. E a questão do governo do Estado, que se mostrou ali que não vai mexer muito no ICMS, e, por outro lado, apresenta a campanha fomentando justamente a produção dos nossos produtos catarinenses, o consumo aqui dentro do Estado de Santa Catarina. É a forma mais inteligente de se trabalhar uma crise, né? Porque é isso que vai gerar o valor para a sociedade. Como? O governo do Estado está fazendo uma campanha para que nós consigamos consumir produtos feitos em Santa Catarina e assim auxiliar na recuperação do emprego local, porque a preocupação não é só o consumo, é o emprego, porque a gente sabe que a maioria das indústrias atingidas pode sim desencadear uma nova onda de desemprego no país, porque foi generalizado o problema, mas quando você consegue estimular o consumo local do teu produto e o produto produzido no estado, aí sim você ajuda diretamente aquele trabalhador que está ali na ponta. Né, o seu vizinho mesmo, ou o nosso próprio trabalho, porque a gente depende desse movimento. E o governo do Estado foi muito ágil nesse sentido. Óbvio que hoje, para o governo pensar em redução de ICMS, até postergação ele pode tentar negociar, mas é muito difícil, porque a arrecadação do governo do Estado enxugou demais. A arrecadação do governo federal enxugou demais. Por isso, toda essa polêmica, porque tem Estado que depende, 14% do orçamento depende do imposto de combustível. Então, essa dependência é muito grande, a mesma coisa, o impacto sobre o governo federal, sobre a arrecadação é muito grande. E o que a gente tem que ter, neste momento, é a tranquilidade de uma política que agora sim, porque ontem a Petrobras já sinalizou que quer fazer uma revisão, né, nessa política de preços, mas basicamente é o seguinte, eles não querem, eles estão pensando em não ter os aumentos diários, ser de período, mês a mês, enfim, como era anteriormente. Mas o problema é que se o dólar continuar subindo e o barril também, vai continuar tendo impacto, isso ninguém quer. E o governo vai ter no máximo 60 dias para rever toda essa política e reajustar, colocar na balança os pesos, né? Você quer recuperar a Petrobras, mas tem que desenvolver a economia. Então você tem que encontrar alguma solução intermediária e vai ter sim que mexer na política de preços, porque existem margem para isso, porque uma empresa que opera com mais de 120% de margem tem muito chão pela frente. Ao invés de recuperar a Petrobras em 1, 2 anos, quem sabe vamos fazer um projeto de 5, de 10. Né? A gente precisa pensar um pouquinho mais a longo prazo também no que vai ser a economia brasileira.